Viagem ao Centro da Terra. Júlio Verne, capítulo 11. À noite, fiz um pequeno passeio pelas costas de Reykjavik e voltei cedo para me deitar na minha cama, feita de tábuas grandes, onde dormi profundamente. Quando acordei, ouvi meu tio falando muito na sala ao lado. Levantei-me imediatamente e corri para juntar-me a ele. Ele conversava em dinamarquês com um homem alto, de constituição robusta. Esse sujeito grandão devia ter uma força incomum. Seus olhos, fixos em uma cabeça enorme e um tanto ingênua, pareciam inteligentes para mim. Eles eram de um azul sonhador, cabelos compridos, que seriam considerados ruivos mesmo na Inglaterra, caíam sobre seus ombros atléticos. Os movimentos desse nativo eram suaves, mas ele pouco utilizava os braços para falar, como um homem que nada sabia ou não se importava com a linguagem dos gestos. Tudo nele revelava um temperamento de perfeita calma, não indolente, mas tranquilo. Sentimos que ele não pedia nada a ninguém, que trabalhava de acordo com sua conveniência e que neste mundo sua filosofia não podia ser surpreendida ou perturbada. Percebi as nuances dessa personalidade pela maneira como o islandês ouvia o fluxo apaixonado de palavras de seu interlocutor. Ele permanecia com os braços cruzados, imóvel, diante das múltiplas gesticulações do meu tio. Para negar, sua cabeça virava da esquerda para a direita. Para afirmar, assentia tão levemente que seus longos cabelos mal se moviam. Era uma economia de movimentos levada ao ponto da avareza. Olhando para este homem, eu nunca teria adivinhado sua profissão de caçador. Ele não devia assustar sua caça, estou certo. Mas então como conseguia pegá-la? Tudo ficou claro quando o Sr. Fridriksson me informou que esse indivíduo calmo era apenas um caçador de eidres, patos, cuja plumagem constituía a maior riqueza da ilha. De fato, essa plumagem era chamada de edredom, e reuni-la não exigia grande gasto de movimento. Nos primeiros dias de verão, a fêmea do eider, uma espécie de pato bonito, constrói seu ninho entre as rochas dos fiordes que ficam ao longo da costa. Depois de construir o ninho, ela o forra com as plumas finas que arranca do ventre. Imediatamente, o caçador, ou melhor, o comerciante, chega e rouba o ninho. E assim a fêmea recomeça seu trabalho, que se repete até que sua plumagem acabe. Quando ela se depena, é a vez do macho tirar suas penas. Mas, como sua plumagem dura e grossa não tem valor comercial, o caçador não se dá ao trabalho de roubar o leito de sua ninhada. Assim, o ninho é concluído. A fêmea põe os ovos. Os passarinhos são chocados. E no ano seguinte, recomeça a colheita do edredom. Ora, uma vez que o eider não escolhe penhascos íngremes para seu ninho, mas sim as rochas fáceis e horizontais que se inclinam para o mar, o caçador islandês podia exercer sua profissão sem grandes esforços. Ele era um fazendeiro que não precisava semear ou ceifar sua colheita, apenas colher. O indivíduo grave, fleumático e silencioso chamava-se Hans Jelk. Fora recomendado pelo Sr. Fridriksson. Era o nosso futuro guia.
Suas maneiras contrastavam particularmente com as do meu tio. No entanto, entenderam-se com facilidade. Nenhum dos dois discutiu o valor do pagamento. Um estava pronto para aceitar o que fosse oferecido. O outro estava pronto para dar o que fosse exigido. Um acordo nunca foi tão fácil. O resultado das negociações foi que Hans se comprometeu a nos levar até a vila de Stapi, na costa sul da península dos Snaffles, ao sopé do vulcão. Eram cerca de 22 milhas por terra, uma jornada de aproximadamente 2 dias, de acordo com a opinião do meu tio. Mas, quando descobriu que uma milha dinamarquesa tinha 24 mil pés de comprimento, foi forçado a reaver seus cálculos e, dadas as más condições das estradas, calculou 7 ou 8 dias de marcha. 4 cavalos seriam colocados à sua disposição. 2 para carregar meu tio e eu, 2 para as bagagens. Hans iria a pé, como era seu costume. Ele conhecia perfeitamente aquela parte da costa e prometeu nos levar pelo caminho mais curto. O contrato dele não seria rescindido com a nossa chegada a Stapi. Ele continuaria a serviço de meu tio durante todo o período de suas excursões científicas, ao preço de $3 por semana. Mas foi acordado explicitamente que essa quantia seria paga ao guia todo sábado à noite, condição sine qua non de seu contrato. A partida foi marcada para 16 de junho. Meu tio queria pagar um adiantamento ao caçador, mas este recusou com uma palavra. Depois, ele disse. Depois, traduziu o professor para minha edificação. Concluídas as negociações, Hans retirou-se prontamente. Um homem excelente, exclamou meu tio, mas que dificilmente pode prever o papel maravilhoso que o futuro lhe reserva. Então ele vai conosco até... Sim, Axel, até o centro da Terra. 48 horas ainda estavam até a nossa partida, para meu grande pesar. Tive que usá-las em nossos preparativos. Toda a nossa inteligência foi dedicada a embalar os itens da maneira mais conveniente. Instrumentos de um lado, armas do outro. Ferramentas neste pacote, suprimentos de comida naquele, num total de 4 grupos. Os instrumentos incluíam 1. Um termômetro centígrado de Eagle, graduado em até 150 graus, o que me parecia demais ou insuficiente. Demais se o calor ao redor subisse de tal maneira, pois nos cozinharia vivos. E insuficiente para medir a temperatura das nascentes ou de qualquer outra substância em fusão. 2. Um manômetro de ar comprimido, projetado para indicar pressões superiores às da atmosfera no nível do mar. De fato, um barômetro comum não serviria para esse objetivo, pois a pressão atmosférica precisaria aumentar proporcionalmente à nossa descida abaixo da superfície da Terra. 3. Um cronômetro do jovem Boissonnas de Genebra, ajustado com precisão ao meridiano de Hamburgo. 4. 2 bússolas para medir a inclinação e a declinação. 5. Uma luneta noturna. 6. 2 bobinas de Hummerkorf, que por meio de uma corrente elétrica fornecem uma fonte de luz altamente portátil, confiável e sem ônus. As armas consistiam em 2 rifles Purdley Moore & Company e 2 revólveres Colt. Por que armas? Não havia selvagens nem animais selvagens a temer, suponho. Mas meu tio parecia confiar em seu arsenal e em seus instrumentos,
sobretudo em uma quantidade considerável de algodão pólvora, que não é afetado pela umidade e cuja força explosiva excede em muito a da pólvora comum. As ferramentas incluíam 2 enxadas, 2 picaretas, uma escada de corda, 3 bastões com ponta de ferro, um machado, um martelo, uma dúzia de calços e pregos de ferro e longas cordas com nós. Inevitavelmente, isso resultou em uma grande carga, pois somente a escada media 300 pés de comprimento. Finalmente, havia o suprimento de comida. Esse pacote não era grande, mas reconfortante, pois eu sabia que continha 6 meses de carne seca e biscoitos secos. Gin era o único líquido, e não havia água, mas tínhamos cantis, e meu tio contava com fontes para abastecê-los. Quaisquer objeções que eu fizesse sobre sua qualidade, temperatura e até ausência não eram levadas em consideração. Para completar o inventário exato de todos os nossos suprimentos de viagem, devo mencionar um kit médico portátil contendo uma tesoura sem ponta, talas para membros quebrados, um pedaço de fita em fio cru, bandagens, compressas, curativos, uma tigela para sangria e demais coisas assustadoras. Havia também uma variedade de frascos contendo dextrina, álcool puro, acetato líquido de chumbo, éter, vinagre e amônia. Todos medicamentos de uso pouco seguro e, enfim, todos os artigos necessários para as bobinas de Ruhmkorff. Meu tio teve o cuidado de não esquecer um suprimento de tabaco, pólvora de caça e iscas. Tampouco um cinto de couro que usava na cintura, onde carregava ouro, prata e papel moeda em quantidade suficiente. 6 pares de sapatos bons, feitos à prova d'água, com uma camada de alcatrão e borracha, foram embalados entre as ferramentas. Vestidos, calçados e equipados desta maneira, não há razão para não irmos longe, disse meu tio. O dia 14 foi inteiramente dedicado à organização dos mais diversos itens. À noite, jantamos na casa do barão Trump, na companhia do prefeito de Reykjavik e de Dr. Yauting, o grande médico do país. Sr. Fredrickson não estava presente. Soube depois que ele e o governador discordavam de alguma questão administrativa e não se falavam. Logo, não consegui entender uma única palavra do que fora dito durante esse jantar semi-oficial. Só notei que meu tio falava o tempo todo. No dia 15, os preparativos foram concluídos. Nosso anfitrião agradeceu imensamente ao professor ao lhe fornecer um mapa incomensuravelmente mais perfeito da Islândia do que o de Henderson. O mapa do Sr. Olaf Nicholas Olsen, em escala 1 para 480 mil, e publicado pela Sociedade Literária da Islândia, com base nas obras geodésicas do Sr. Fridtjof Schiel e na pesquisa topográfica de Björn Gullingsson. Era um documento precioso para um mineralogista. Passamos nossa última noite em uma conversa íntima com o Sr. Fredrickson, por quem sentia a mais viva simpatia. A conversa foi seguida por um sono bastante agitado, pelo menos da minha parte. Às 5 da manhã, ao relinchar de 4 cavalos que pateavam sob minha janela, me acordou. Vesti-me às pressas e desci para a rua. Hans estava terminando o carregamento de nossas bagagens sem mover um único membro, por assim dizer. No entanto, executava seu trabalho com habilidade incomum. Meu tio fazia mais barulho do que ajudava
e o guia parecia prestar muito pouca atenção às suas instruções. Tudo ficou pronto às 6 horas. Sr. Fridriksson apertou nossas mãos. Meu tio agradeceu em islandês por sua gentil hospitalidade, com enorme sinceridade. Quanto a mim, fiz uma cordial saudação no meu melhor latim. Então, montamos e, em sua última despedida, Sr. Fridriksson me lançou um verso de Virgílio, que parecia ter sido feito para nós, viajantes, em uma rota incerta. Et quasunque viem defendent, fortuna sequamur. Ou seja, não importa o caminho que a fortuna abra, nós o seguiremos. Então, caro audioleitor, se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal ativando o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, com os próximos capítulos deste e de outros livros que estarei publicando. Um grande abraço e até a próxima!